Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindos neste canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Mais uma vez estamos aqui com muita satisfação e alegria para poder compartilhar com todos os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Você está chegando aqui pela primeira vez? Vejam as playlists que temos aqui no canal dos estudos das escolas que já fizemos da Índia, da China, do Egito. Temos as playlists aqui no canal, então que vocês possam aí navegar no nosso canal, ver os nossos vídeos, as nossas playlists, os nossos estudos. Esse ano estamos estudando a Grécia Antiga e nesse segundo semestre estamos estudando Platão, Sócrates, através do livro A República. Então, já vamos aqui compartilhar os nossos estudos da República de Platão e seguirmos aqui com os nossos estudos. Os nossos objetivos no estudo é fazer esses estudos desses conceitos iniciáticos das escolas do passado em grupo. Estamos fazendo a cada domingo, intermitente, né, cada 15 dias. E depois que estudamos lá no grupo, trazemos aqui os vídeos para compartilhar com todos aqueles que não estão estudando no nosso grupo. O segundo objetivo é trazer os conceitos para a nossa vida prática. Então, tudo que nós estamos divulgando aqui, ela deve e pode ser usado no nosso dia a dia, nas nossas experiências, na nossa vivência. E o terceiro objetivo é levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do nosso testemunho. Lembramos aqui que no primeiro semestre temos uma playlist aqui dos estudos dos versos dourados do grande sábio pré-socrático Pitágoras. Então, aqui nós estudamos toda a nossa agenda e tem uma playlist aqui que todos esses vídeos estão aqui no canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. E agora nós estamos estudando no segundo semestre a República de Platão e o objeto desse vídeo é o livro 5. A nossa versão é essa, né, do livro. E para dar a introdução às nossas reflexões, trazemos já um pensamento de Sócrates que diz: se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais para cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter de novo somente ou só os nossos infortúnios, que já traz uma grande reflexão. Então, o livro 5 do livro A República são diálogos, né, de Sócrates, Adimanto e Glauco. Né? O livro 5 ele avança na construção da cidade justa, propondo a harmonia política, que exige que os governantes sejam filósofos, isso é, sejam pessoas que conhecem o bem e o aplicam na vida, né, e na vida pública. Sem essa união entre sabedoria e o poder, a cidade permanecerá corrompida ou corroída por males políticos. Então, nós sempre estamos tentando fazer uma estratificação, né, uma separação, colocando alguns pontos mais focais desses diálogos, trazendo os tópicos para ficar mais fácil o entendimento e sempre pegando os ensinamentos e trazendo um olhar espiritual, né, de espiritualização, que transcende apenas as convenções sociais, né, governamentais e políticas que o livro ele vem trazendo à construção. Então, nós damos uma transcendência nesses ensinamentos indo para o lado espiritual. O primeiro tópico que nós trouxemos é o filósofo como aquele que busca, o verdadeiro bem, né? Então, é um buscador do bem. Então, essa ideia
né, desse tópico é extraída dessa frase, desse diálogo que Sócrates diz: enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou os que hoje chamamos reis e governantes não se tornarem realmente filósofos, não haverá o cessar de males para as cidades, nem, creio eu, para a raça humana. Que só falando já do pensamento, né? Do que busca um filósofo. Então, para o governante ser um governante justo, ele teria que ter aí essa busca que os filósofos têm dentro dele, que é a busca da verdade e do bem. Então, esse enunciado estabelece uma ligação antológica entre o saber contemplativo e a ordem política, afirmando que o conhecimento do bem tem poder transformador sobre a realidade social. O texto ele vai propor que a cura dos males humanos depende de uma transformação interior dos governantes. Governar exige participação de visão do bem, aqui o bem grifado, lembrando sempre que ele é uma letra maiúscula, né? O bem maior, não meramente técnicas de poder. Então, a gente sabe que muitas vezes você está numa posição de poder, você acaba usando determinadas técnicas, determinados estilos, e aqui o texto vem propor que o próprio governante tem que buscar a sua transmutação dos seus valores internos para que ele seja um governante bem alinhado à justiça. O segundo tópico que trouxemos aqui para as nossas reflexões é sobre a igualdade espiritual entre as mulheres e os homens nas funções de guardiãs. Então, lá nos diálogos desse livro 5, entre Adimanto, Glauco e o Sócrates, Sócrates é questionado sobre o papel dos filhos, da mulher, né, da concepção dos filhos, e aí ele vem trazer a ideia aí de uma igualdade. Isso aí é extraído de uma frase que Sócrates diz: se a mesma tarefa é a mesma, se a mesma tarefa é a mesma para ambos, né, homens e mulheres, devemos atribuir às mulheres o mesmo treinamento e as mesmas funções, porque a natureza da alma é a mesma nos dois sexos, quanto às partes que governam e merecem honra. Então, lembrando aqui, né, a natureza é a mesma da alma, né, para qualquer dos sexos. Então, olha só, uma ideia que vem sendo construída há milhares de anos atrás, né, dessa igualdade entre os sexos, e hoje em dia nós aqui na nossa sociedade ainda tendo muito preconceito com mulheres, com diferenças e etc. E nós percebemos na sociedade já uma busca de ter um equilíbrio entre as funções de homens e mulheres no meio profissional, em todo e qualquer local, né, em que a mulher queira e deseja estar. Então, é bem interessante que Sócrates já tocava nesse assunto lá no passado. Ele propõe uma visão igualitária, decorrente da essência comum, o que abre espaço para uma ética de igualdade baseado em uma ontologia da alma e não em formas sociais. Então, ontologia é na formação, né, na criação da alma, então, naquela essência da alma. Vai basear mais na alma do que nas próprias convenções, né, nas normas sociais, nas convenções sociais, tanto que ele cita aqui as características da alma, ela é, de certa forma, idêntica para os ambos sexos, dois sexos, né, ambos sexos. A implantação prática é uma pedagogia igualitária que visa a perfeição da alma, independentemente do sexo.
enfatizando disciplina interior, formação moral e o acesso tal como meios para a realização do bem. A gente vai ver que a ideia da transformação é aquele negócio, né? Nós falamos muito aqui no linguajar popular, né? A alma não tem cor, ela não tem raça. Quando nós extrapolamos os preconceitos ainda que temos dentro de nós mesmos, não conseguimos ainda burilar esses preconceitos e exteriorizamos ele, a gente percebe que quando nós vamos transcender a matéria, qual é a cor da alma, do espírito? Qual é a raça da alma, do espírito? Então, a gente percebe que é uma perca de energia, de tempo, às vezes, e até de oportunidades para nosso próprio crescimento, quando a gente age muito dentro desses preconceitos, né, que trazemos, às vezes, de tempos atrás. Então, vamos para o tópico 3, que diz comunhão das mulheres e crianças como dissolução do ego familiar. Então, lembrando lá que ele estava discutindo, né, como que na cidade imaginária a criança, os filhos, a geração de filhos, as mulheres, como que ela ia se dar nessa cidade, né, imaginária e justa que Sócrates e os seus discípulos estavam criando mentalmente ali para poder desenvolver a ideia da justiça. E aqui ele vai falar sobre essa dissolução do eu familiar, né? Do ego da família, eu da posse, né? Meu filho, minha filha, minha mãe, e ele vai trabalhar um pouco a ideia da dissolução desse ego familiar. Então, Sócrates diz o seguinte nos diálogos: devemos tornar comuns as mulheres e os filhos entre os guardiões, de forma que nenhum homem tenha filhos particulares, nem nenhuma mulher seja propriedade exclusiva de um só homem. Então, a ideia aqui, né, quando eles estavam construindo a cidade, era para deixar os guardiões independentes de família. Então, é óbvio que eles iam ter, né, as mulheres, né, mas não como um casal, mas com a ideia de ter a manutenção da população, porque lá, nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás, a ideia era ter também um contingente de pessoas para poder defender essa cidade imaginária. Então, para eles, ia ter que ter uma reposição, né? Ia ter que ter criança nascendo para repor o guardião que viesse durante a proteção ali, já não está mais ali com a cidade, né? Perder a sua própria vida nessa manutenção da cidade imaginária. E para ele traz esse diálogo nessa ideia. Então, não tem exclusividade. Mas, se nós trouxermos aqui uma ideia mais transcendental para nós usarmos hoje em dia, né? Essa proposta ela alinha laços familiares privados para privilegiar a unidade da comunidade. Olha só. Então, ela vai eliminando os laços familiares para eu parar de ficar pensando muito em mim e nos meus, né? E sim pensar nos nossos. Olha que interessante isso, que é muito complicado, né? Ela vai sinalizar uma hierarquia espiritual na qual o bem comum ele suprime a posse e os apegos particulares. Olha como que é difícil, né? Por quê? Porque hoje nós vamos cuidar de quem? Nós vamos cuidar dos nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos. E depois nós vamos, né, se der tempo, se for possível, a gente vai pensando nos outros. Mas a ideia aqui da gente ir se desapegando até desses laços da família, para pensar no coletivo, né? Na coletividade, na comunidade. Então, a comunhão funciona como uma técnica de desapego ao dissolver as fronteiras entre paternidade e maternidade particulares. Promove uma renúncia aos pequenos vínculos que prendem a alma a interesses mais limitados.
Então, quando a gente vai se prendendo, né, sempre pensando na minha família, no meu, no eu, aqui nos meus, né? Esse é o ditado popular. Eu penso primeiro no eu, depois eu penso primeiro nos meus, depois eu vou pensar nos outros, né? Nos seus, nos nossos. Então, eu vou pensando aqui muito mais próximo. E a ideia, né, de a gente transcender os laços familiares é o desapego, né, do meu filho, da minha mãe. E isso vai ficando mais fácil para a gente poder transcender a matéria naquilo que nós estamos buscando de espiritualização. Isso não quer dizer que a gente não deva cuidar do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente possa cuidar de todos da mesma forma. Então, da mesma forma que eu cuido do meu filho, eu posso cuidar do filho do meu vizinho, do filho de quem eu nem conheço. Da mesma forma que eu cuido da minha mãe, eu posso cuidar da mãe, né, do meu vizinho, do meu parente, de alguém lá adiante, da mãe de alguém que eu não conheço. É essa a ideia. Não é deixar de fazer, sim, é o astral que eu faço para longe das fronteiras da minha família. E isso é bem interessante porque isso vai nos gerando um certo desapego até com as coisas do sangue, da família e etc., para que a gente possa transferir da mesma forma, né? O espírito vai ficando cada vez mais liberto, mais livre, né? Quanto mais eu soltar as amarras, mais livre a minha alma, o meu espírito vai ficando. Vamos lá, então, para o item 4, a abolição da propriedade privada, os guardiões como disciplina espiritual. E a ideia aqui vai ser a mesma, né? Então, eles vão construir lá na cidade imaginária que os guardiões não vão ter nada, não vão ter casa, não vão ter propriedades, não vão ter nada. Porém, todos os outros vai subsidiar as necessidades dos guardiões. Então, será como que todos os outros darão a comida, darão, né, a vestimenta, suprirão todas as necessidades e com isso ele vai desapegar, né, não vai ter interesses materiais, e sim ele vai estar lá preparado para ser o guardião da cidade, ser aquele que defende a cidade. Sócrates diz no diálogo da onde nós trouxemos esse tópico, os guardiões não devem possuir propriedades particulares, nem agregar fortunas. As suas necessidades serão cobertas pela cidade e eles deverão viver em comum para que nada desvie suas almas da tarefa do bem. Então, o guardião vai estar lá querendo fazer a guarda do bem. Então, nada, ele não vai ser subjugado, né, por querer ter fortuna, propriedades, casas, escravos, na época que podia, né, lá em 2000 anos atrás. Então, ele não vai ter propriedade alguma, para que ele não se desvie, né, a sua alma daquele objetivo de sua tarefa. Então, a renúncia material aqui, quando a gente traz essa ideia, os nossos dias de hoje, e olhando num enfoque espiritualizante, a gente vai ver que isso é uma renúncia da matéria. É apresentada como condição para a integridade espiritual do guardião, prevenindo corrupções que comprometem o juízo e a alma. Isso equivale a uma prática ascética que protege a clareza do propósito e permite a contemplação do bem sem as distrações do desejo possessivo. Então, um dos grandes males, né, que nós vemos hoje na sociedade e vemos também antigamente é o desejo possessivo, né, quando a gente quer muitas coisas para eu, né, para mim, eu quero tudo aqui, tudo é meu, e esse desejo da posse vai gerando certas ações, certas atitudes, certas energias que vai comprometendo o meu propósito de transcender, né? O meu propósito de ser bom, o meu propósito de ser justo, o meu propósito de ser a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, ser o mais perfeito que eu conseguir. Olha que legal. Então,
todas as tradições vêm falar do desapego, né, material, do desapego da posse. No tópico 5, a primazia da aptidão espiritual sobre a origem social. Então, esse tópico, Sócrates diz o seguinte: não pelo nascimento deve ser conferida a honra ou cargo, mas pela natureza e pela educação que revela a habilidade da alma para o ofício. Então, aqui ele estava falando, né, discutindo ali, construindo a ideia nos diálogos desse livro 5 do livro A República, com os seus discípulos, Sócrates construindo aí a ideia de como que vai ser, né, aquelas pessoas que estão sendo ali colocada nas funções de alguns cargos necessários para governar a cidade. Então, ela não pode ser por mera conhecimento, né? Nasceu naquela família, tem aquele sobrenome, sim, precisa ter a natureza do que vai poder fazer. O que quer dizer isso? Tem que ter as habilidades necessárias para poder cumprir aquelas funções do ofício, né? Tem que ter ah, as condições necessárias, não apenas por indicação. E a gente vê, né, depois de mais de 2000 anos, que esses diálogos aconteceram hoje em dia, aqui no nosso dia, né, no nosso dia comum, nós vemos isso em todas as classes da sociedade, não apenas no governo, dentro de ambiente profissional, em todo qualquer ambiente religioso, social, né? Quando tem ali as pessoas, às vezes, nem têm habilidade suficiente, nem têm conhecimento suficiente para estar numa determinada função e estar lá, porque geralmente é amigo, é conhecido, é parente do parente, é parente do amigo, sempre tem uma indicação e por aí vai. E aqui, dentro da parte espiritualizante da nossa vida, da nossa alma, isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso ter as condições, né, da minha alma, da minha energia para determinado ofício. E aí não vai adiantar eu conhecer esse, conhecer aquele. Vai ter que ser pelo meu próprio esforço e por aquelas conquistas que eu vou tendo, né, de sabedoria, de entendimento dentro das minhas experiências. Isso significa que a ordem justa se funde na adequação entre a função e a essência anímica, quer dizer, aquilo que eu tenho de dentro, e não os títulos exteriores, conhecidos e desconhecidos, né? O critério é a disponibilidade da alma para o bem, medida pela disciplina e pelo conhecimento, e pela virtude, demonstrando o que se torna acessíveis à liderança a quem ascendeu internamente. Então, sempre vou ter que estar ali, tendo a minha ascensão moral em cima de determinadas coisas, sempre pensando nessa forma mais espiritualizada. Tópico 5 vai falar do paradoxo do filósofo que ama a verdade e a recusa do poder. É uma verdade e tem uma recusa de poder, ali tem um paradoxo, né? A de Manto fala o seguinte: mas se os filósofos amam a verdade, então por que desejariam governar, visto que o contato com honrarias e ambições os afastam do que amam? E Manto faz essa pergunta para Sócrates, que responde nos seus diálogos, né? A razão é justamente que os filósofos, quando instruídos, percebem que é a sua missão aplicar ao mundo o que sabem do bem. A contradição só existe enquanto a cidade lhes negam a autoridade. A gente vê que o paradoxo que coloca o amor e a sabedoria contra os apetites, né, de poder, de posse, de possessão, do desejo, mostrando uma tensão espiritual entre contemplação e ação. A resposta de Platão transforma o dilema em uma vocação. A verdadeira filosofia não é isolacionista. A visão do bem exige aplicação. E a integridade do filósofo é preservada
se ele aceitar governar como dever, né? Ele vai lá como sendo um dever, tem que fazer, porque eu tenho uma vocação de passar o conhecimento do bem para todos aqueles que eu estou governando, para os meus governados. Muito interessante, né? Essas colocações aqui que percebemos dos diálogos, e Sócrates é muito enfático em falar que sim, a gente pode ir e temos que nos preservar contra essa sedução que o poder traz, né? Temos que nos preservar como se fosse uma carapaça, uma armadura, olhando aquilo como um dever, né? Como algo que precisa ser feito, e aquele desfocando, né? O interesse da possessão material. E aí que está a dificuldade. É por isso que Adimanto ele vai lá e fala, cara, como que eu vou lá, sendo que esse negócio vai me seduzir, o poder vai me seduzir, alguma coisa vai querer me corromper. Então é por isso que a gente se afasta. E muitas vezes, quando aquelas pessoas se afastam desse ambiente, vem aqueles que têm totalmente uma ideia, um sentimento, um desejo diferente e tomam conta. E é aí que desvirtuam, né, a política, o governo e por aí vai. Então, nós que temos esse pensamento, temos que não sermos isolacionistas, que nem Sócrates está dizendo, mas temos que ir ao encontro e tentar transformar as situações, primeiramente com o nosso próprio exemplo e com a nossa própria resistência da sedução do poder e dos desejos materiais. Vamos para o tópico sétimo, perdão. Educação como formação da alma, né? Formação do meu ânimo, do meu eu anímico e ascensão do universo. Sócrates diz: a educação dos guardiões deve curar a alma de suas desordens e conduzi-la a conhecer o justo, o belo e o bom, para que possa agir conforme aquilo que vê com o olhar da sua alma. Então, isso significa que aprender é participar de uma transformação. A alma passa de uma visão fragmentada das sombras para uma visão das formas, né, universais. A pedagogia proposta aqui, ela é progressiva e purificadora, orientada para a disciplina das nossas paixões, dos nossos desejos e o cultivo do amor pela verdade, pelo bem, pela justiça. Condições para a contemplação e ação correta. Então, aqui a gente vai buscar a nossa melhoria através da educação. Todos os livros anteriores, o 1, o 2, o 3 e o 4, nós também tocamos esse ponto da educação, então é um ponto muito importante. É por isso que nos dias atuais, uma das grandes ideais, né, de muitas pessoas é ter um investimento maior na educação, porque a educação do povo acaba libertando o povo contra certas amarras que vão nos colocando com o passar das décadas. E o tópico 8, a unidade do interesse público e a superação do meu eu, do meu ego. Sócrates diz o seguinte nos seus diálogos, essa é a frase extraída do livro: se os guardiões amarem a cidade mais que a si mesmo e considerarem os filhos e as esposas como comuns, então o desejo da honra e da vantagem particular não dividirá a sua alma, e a cidade poderá aspirar à harmonia, que ele vai falar aí de novo, né, o desapego das coisas familiares e das coisas materiais, né? Esse tema vai apontar para a sublimação do meu eu, né, do meu ego, em prol de uma finalidade coletiva, né, da comunidade, da cidade, que se apresenta como um bem maior, remetendo a sua ética do sacrifício para o alcance do universal.
Então, eu vou sair do meu eu para alcançar o universal, né? Todos, né? Alcançar aí a comunidade. Exige para isso o cultivo do desprendimento e da identificação com o propósito superior e tem que fazer a prática que harmoniza as paixões e razão numa direção transcendente. Então, de novo, né, os tópicos vêm falar sobre o controle das nossas paixões, dos nossos desejos excessivos, né? do, tentar cada vez mais ir minimizando o ego, né, o meu eu, sempre eu, e tentar cada vez mais o esforço de ser cada vez mais o nós, o nós, o nós. Dentro do livro 5, trouxemos pelo menos esses 8 tópicos, e aqui desses 8 tópicos nós vamos extrair mais umas três enfoques, né, principais do livro e também dos tópicos, que é irmos renunciando aos bens materiais. A gente não pode, né, deixar nos seduzir pelo poder, né, nos perdermos quando temos o poder, e o interesse coletivo sobre qualquer interesse pessoal. E para isso a gente sempre faz aquele cruzamento, né? Vamos lá olhar aquela vértebra do hebraico, do cristão e do espiritismo, com os ensinamentos aí das escolas iniciáticas do passado, e lá na Bíblia hebraica nós pegamos no livro de Isaías, capítulo 58, verso 10, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e a satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Então, Isaías já falando, se eu conseguir renunciar, eu mesmo, para poder alimentar os famintos, para poder amparar os aflitos, eu vou sair das trevas e vou reluzir como o sol do meio-dia. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Então, que a gente possa buscar o interesse de todos e não apenas o nosso próprio interesse. Na Bíblia cristã, primeira João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 17, se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Então, aqui é uma pergunta que João está fazendo para cada um de nós hoje. Então, se eu tenho um recurso considerável e vejo alguém passando necessidade, eu não me compadeço, eu não faço nada, eu ajo com indiferença, como que eu posso, né, buscar o amor de Deus dentro de nós? Que nós possamos refletir isso, né? Que nós precisamos também auxiliar na construção de Deus, né, aqui no nosso dia a dia, auxiliando aqueles que são mais necessitados. Primeira epístola, carta aos Coríntios, né, Paulo escreve no verso 33 do capítulo 10, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o interesse de muitos, para que sejam salvos. Então, aqui Paulo já falando que ele vai buscar, né, tentar aí auxiliar muitos, mesmo contra os seus próprios interesses, para que todos sejam salvos. No Espiritismo, num livro chamado Dicionário da Alma, Francisco Cândido Xavier, né, Chico Xavier, lá no item, né, no dicionário, renúncia, André Luiz diz o seguinte: aqui são vários autores, né, esse livro são de vários autores, não só apenas André Luiz, mas nesse tópico, renúncia, como é um dicionário da alma, na renúncia, André Luiz diz: nós
nos interesses da alma, não desdenhes a própria renúncia. Então, nos meus próprios interesses, no meu interesse da aula, eu não posso deixar de lado, né, esquecer a minha renúncia. Então, se eu tenho interesse em evoluir, eu preciso renunciar a alguma coisa. No livro aqui, Espírita, né, na parte do Espiritismo, Estuda e Viva, capítulo 63, em torno da regra áurea, fotografia de Chico Xavier também, ele diz o seguinte: e em nós, em nos referindo aos bens que retemos na terra, quando na condição de espíritos encarnados, à medida que solucionamos as grandes questões do interesse coletivo, quais as da justiça, a da economia, do trabalho, da previsão ou da moradia, mais impelidos nos reconhecemos a observar o direito dos outros. Então, aqui, né, sempre aí observar, né, o coletivo, ajudar no coletivo de todo mundo. Muito bem. E indo aqui para o final, nós chegamos ao exercício prático que fizemos ao nosso momento de partilha, o que em mim ainda resiste a reconhecer e viver a unidade essencial com todos os seres. E ali, lá no nosso grupo de estudo, nós discutimos isso, cada um pontuou aquilo que estava vivenciando, refletindo, e nós compartilhamos lá no nosso grupo. Aqui sempre não fazemos isso, mas trazemos as reflexões para cada um que está acompanhando em casa também possa refletir um pouco. Para o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro, o nosso próximo estudo, o nosso objeto é o livro 6 do livro A República de Platão. Então, enquanto estamos estudando o livro 6, a proposta aqui da nosso exercício prático, da nossa reflexão é: que compromisso estou disposto a assumir pessoalmente para eliminar para alinhar as minhas ações a um ideal transcendente de bem? Então, esse aqui é o nosso exercício prático. Enquanto eu estou estudando o livro 6, eu vou refletindo qual é o compromisso que eu posso assumir, né? Eu mesmo assumir nas minhas ações, para que eu possa ir cada vez mais transcendendo as minhas escolhas para o bem. E é isso, pessoal. Então, até nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Agradecemos demais aqui a participação de vocês, a contribuição energética, positiva, aqueles que comentam os vídeos, mandam mensagem, às vezes coloca nas orações uma vibração positiva aqui para o nosso projeto, aquilo que nós estamos tentando trazer aqui nessa pequena e singela contribuição nas reflexões desses conceitos transcendentais que nos auxiliam no nosso dia a dia, na nossa vivência, para a gente poder superar as dificuldades da matéria e nos tornarmos pessoas humanas, cada vez mais humanas, cada vez melhores. Agradeço demais a todos vocês. Grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.